Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando aos últimos momentos do ano 2025, né? Hoje eu já participei de uma virada de ano, já entrei ao vivo, a igreja lá da Índia, lá de Varanasi. Os irmãos pediram para nós pudéssemos entrar ao vivo lá e levar uma palavra, uma bênção para os irmãos lá. E a Índia é um país muito complicado, irmãos. E Varanasi é muito mais complicado. Porque é o país, é o berço do hinduísmo. Varanasi é o berço do hinduísmo, que é uma das maiores religiões do mundo, né? A terceira. Na Índia, ainda mais ao sul, você tem Bodh Gaya, que é o berço do budismo. Mas é uma idolatria muito terrível, um principado muito forte ali. E o nosso coração tem um apego especial por essa cidade, pelo pastor Prakash, que está lá nesse lugar e pastoreando uma igreja. Não, ali é a porta do inferno. É a porta do inferno. Varanasi é um dos piores lugares do mundo para tudo, para se viver, né? E é muito complicado ali. Então, quando o pastor pediu para a gente entrar ali ao vivo e levar uma bênção para os irmãos ali, foi assim, eu não tinha como negar, né? Então nós participamos da virada do ano ali. Eu queria meditar com os irmãos em Romanos, capítulo de número 14, o versículo de número 7 ao 9. E Romanos 14, de número 7 ao 9. Eu quero trazer alguns versículos para a nossa meditação. Diz assim na palavra de Deus: porque nenhum de nós vive para si mesmo. Esses versículos que eu quero ler com você, eu quero que você preste muita atenção e medita nesse versículo. Se você quiser anotar, se você quiser depois assistir essa palavra também, ela vai estar disponível no YouTube. Paulo dizendo o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. O versículo 8 ele diz: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer nós vivamos, quer nós morramos, nós somos do Senhor. Você tem essa palavra no seu coração? Olha o que o apóstolo está dizendo. Quer vivamos, e todos nós aqui estamos vivos, né? Quer morramos, somos do Senhor, nós pertencemos a Ele, somos dele, como nós cantamos aqui, porque dele, Deus nos fez dele. Presta atenção, quando Deus foi soprar nas narinas de Adão ali, Deus tirou do seu interior o seu fôlego de vida, Deus tirou de si. Então nós somos criados dele. Deus, quando soprou, estava nele. Fomos criados dele, fomos criados por ele. A Bíblia está falando de Deus Filho, né? Deus o Filho. Então Deus o Filho nos tirou dele, ele nos fez para ele, dele, por ele, fomos feitos por ele e fomos feitos para ele. Isso é muito importante você entender. A Bíblia está dizendo que nós existimos para Deus. Nós somos criados por Deus e nós existimos por causa de Deus, né? Ele é o nosso Criador, nosso sustentador. E agora o versículo 9, ele vai dizer algo fantástico aí. Ele diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver. Cristo morreu e ressuscitou. Foi por esse motivo, foi por essa razão que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos.
Então Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor. Para ser o Senhor. E a pergunta que nós fazemos para os irmãos hoje é: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? E para você entender o que é Senhor, você precisa entender o sentido dessa palavra grega, Kyrios. Porque muitos cristãos morreram por causa dessa palavra. Porque César, o imperador romano, você tinha que adorar o imperador, adorar a cidade. Existia uma deusa que era a cidade romana, existia monumentos, estátuas aos imperadores, e você tinha que declarar isso, né? César é o Senhor. E essa palavra Senhor não é um Senhor comum como nós entendemos aqui. Porque essa palavra grega, Kyrios, quer dizer o seguinte: César é o rei do universo. César é o dono do universo. César governa o universo. E os cristãos, todas as vezes que eles foram obrigados a falar isso, eles falam: não, Jesus é o Senhor do universo. Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo vai frisar isso em todas as suas epístolas, deixando claro. E muitos cristãos morreram porque não quiseram reconhecer a autoridade de César, dizendo: não, César não é, vamos fazer uma transliteração portuguesa, César não é Senhor com S maiúsculo, César é Senhor com S minúsculo. Senhor com S maiúsculo é só Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, é o dono. E Senhor quer dizer é o dono, é quem manda, é quem governa, é quem determina, quem criou todas as coisas. Eu quero ler com vocês ainda lá em Lucas, capítulo de número 14, no versículo de número 26 e 27, e depois do 33, Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama ao seu pai e sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está dizendo. Se alguém vem a mim, se alguém diz que é meu discípulo, que alguém diz que eu sou o Senhor da vida dele, mas ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, ama a sua mulher mais do que a mim, ama os seus filhos mais do que a mim, os seus irmãos ou irmãs mais do que a mim, ama a sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Você não é meu discípulo. E por que Jesus está falando isso? Porque, irmãos, quando a Bíblia diz, o primeiro mandamento, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque só quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, é que eu vou amar as outras pessoas verdadeiramente, genuinamente. Por exemplo, quem não ama a Deus mais do que tudo, não ama sua mulher genuinamente. Não ama. Não ama o seu marido, não ama os seus filhos. É por isso que tem pessoas que você vê assim, o cara ama tanto a mulher, que alguma coisa que ela fez que ele não gostou, ele mata ela. E quando ele mata a mulher, ou ela mata o marido, ela vai dizer: não, eu matei porque eu a amava. Mas você amava e foi lá e matou? Nós vemos pai matando filhos, filhos matando pais, porque ninguém, lá no fundo, essas pessoas que não amam a Deus, na verdade, elas só amam a si mesmas. Elas não são capazes de amar o outro.
Então, por exemplo, fiz agora, essa semana, 41 anos de casado. Marão tem quantos? Quantos anos de casado? 49. Quem bate o Marão aqui? Tem alguém? Meu irmão Valverde, fiz isso, foi o Valverde de 60 anos, né, irmão? Alguém tem mais de 60 aqui? Seu Valverde fez a boda de diamante dele há pouco tempo atrás. Então, irmãos, quem ama o Senhor, ama sua mulher verdadeiramente. Ama seus filhos verdadeiramente. Cuida, disciplina, corrige. É por isso que a Bíblia fala. Por quê? Porque quando eu amo a Deus, o amor de Deus está em mim, eu vou amar aquela pessoa como a Bíblia fala, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu vou cuidar, eu vou dar a minha vida pela minha família, eu vou dar a minha vida. Então é isso que a Bíblia está falando. Então quando Jesus disse, olha, se você não é capaz de amar a Deus mais do que a si próprio, você não pode ser um discípulo de Cristo. Porque você não vai dar sua vida. Você não vai dar sua vida. Na Índia mesmo, essa semana eu estava conversando com 2 pastores de lá e compartilhando uma notícia que saiu daqui no Brasil, na BBC Brasil, e eu compartilhando com eles lá acerca de pastores que foram mortos lá na Índia agora, numa perseguição no norte da Índia. Pastores sendo mortos ali no Senegal, na África. Homens, cristãos, não só pastores, como cristãos. E essas pessoas, para elas, Cristo tem mais valor, mais importância do que a vida. Porque essas pessoas nasceram, verdadeiramente, nasceram de novo. Então Jesus está dizendo aqui, voltando ao nós lemos aqui, né? Diz assim, suas irmãs e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E aí no versículo de número 33, olha só o que ele diz no versículo 33. E quem, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. As pessoas pensam, elas tendem a achar que essa vida é minha, que eu não presto conta para ninguém e eu faço da minha vida o que eu quiser e que ninguém tem nada a ver com a minha vida. O dinheiro, o meu patrimônio é meu e eu faço dele o que eu quiser. A vida é minha, esse corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras, isso tanto para homem como para mulheres. E Jesus disse negativo. Se você quer ser meu discípulo, a sua vida não é sua, a sua vida é minha. O seu dinheiro não é seu, o seu dinheiro é meu. Você vai gastar o seu dinheiro, você vai entender que esse dinheiro tem que ser administrado, que você está administrando um dinheiro que não é seu, uma vida que não é sua, um corpo que não é seu. Paulo fala isso em Coríntios 6, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós não somos de nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo, e que Deus quer que eu e você viva em santidade, e que nós devemos viver a vida que Ele tem para nós. Se nós realmente somos filhos de Deus, então nós temos que viver genuinamente de acordo com o que diz a palavra de Deus. Ele é o dono da nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Lá em Lucas 6,46, Jesus diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Por que vocês gostam de me chamar Senhor? Vocês cantam e dizer que eu te amo, Senhor, te amo, mas vocês não fazem o que eu mando. Né? A nossa oração, nós chegamos para Deus muitas vezes só com uma lista enorme pedindo para Deus o que nós queremos. Mas quantas vezes na sua oração você fala para Ele, ou quantas vezes você fala isso por dia: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor precisa de mim?
Agora há pouco nós vimos o Regina e Liliane falando, eu fiquei até constrangido ali no banco, eles falando assim, as coisas que eles fazem, né? E eles fazem, irmão, não é para mim. Eles fazem isso, não é para se envaidecer, é para o Senhor. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos é para o Senhor. E que tudo, Martinho Lutero falava isso, se você é um rapaz que trabalha em fazer covas, faça uma cova que glorifique a Deus. Faça tudo que você fizer, faça aquilo que glorifique a Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado, né? Abraham Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda e um grande calvinista, escritor, uma das mentes brilhantes. Ele escreveu uma frase dizendo o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre o qual Cristo, que é o soberano sobre tudo, não clame é meu. Vou repetir bem calmo. Não há um centímetro quadrado na sua vida, em todos os domínios da nossa existência, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo. E Ele pode fazer aquilo que Ele quer. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, olha só o que diz a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Tudo que há nos céus e na terra é dele. Nós devemos levantar a bandeira de preservação do meio ambiente, não por uma questão ideológica, mas por uma questão bíblica. O oceano é do Senhor Jesus. Os rios é do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Eu sei que para nós a nossa mente às vezes tem dificuldade. Uma vez eu estava no Reino Unido, na cidade chamada Bradford, que é a cidade onde o escritor de Romeu e Julieta morava, né? Viveu. E ele lá tem um museu na cidade dele lá. E eu achava interessante que na praça tem um córrego assim, muito parecido com... Muito parecido não, perdão. Como se fosse para nós aqui, a Marginal Botafogo aqui, o córrego Botafogo, né? Só assim que não é muito parecido, né? Lá é navegável, você anda nas gôndolas, passeia, faz passeio de barco lá. E é cheinho de gansos, de patos, de marrecos, de aves, muitos animais assim, os animais mansos, você anda no jardim, aquela grama linda, os animais vêm e comem na sua mão, e aquele lugar lindo, aquela paisagem, assim, aquela coisa mais linda. E eu ficava estranhando assim, eu falei, cara, isso aqui lá em Goiânia, eles matavam esses gansos tudo aqui, comia, virava uma bagunça. Aí eu perguntei para um britânico, cara, por que ninguém mata esses gansos? Ele falou, porque é da rainha. Eu falei, como assim? Tudo que você está vendo aqui, ó, é da rainha. Ninguém pode pôr a mão. Se você matar um ganso desse, você matou algo que é propriedade da rainha. É o conceito que tem na mente britânica. E ninguém mexe. E ninguém mexe. E isso é uma rainha, né? Que ela até já faleceu, né? Agora, irmãos, tudo que nós vemos no mundo, a Bíblia diz, pertence ao Senhor. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riqueza e honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Eu estou lendo lá no mesmo versículo, lá em 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12.
e tudo, tu domina sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Nós precisamos entender isso. Riqueza, glória vem do Senhor. É Ele que domina sobre tudo. E na mão dele há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar a força a todos. Ele, eu até compartilhar com meu filho, eu estava ouvindo, nós estávamos no carro, eu estava mostrando para ele um cântico que está sendo ministrado por um ministro, um cara, John Wildes, hoje é um dos maiores ministros de louvor dos Estados Unidos. E eu falei, filho, esse menino aí, ó, era morador de rua. Esse menino morava na rua. Hoje ele é uma das maiores, mais requisitados ministros de louvor dos Estados Unidos. Deus pode pegar uma pessoa, um morador de rua, e fazer assentar com os príncipes dessa nação. Ele prometeu isso. O Salmo 24, versículo 1 e 2 diz assim, o Salmo 24, versículo 1: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence ao Senhor, inclusive, irmão, você. Você é propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor Jesus te comprou. O Senhor Jesus te comprou com o seu sangue. Você é dele. Lá em Colossenses capítulo 1, eu quero ler mais duas referências com os irmãos. Colossenses capítulo 1 diz assim: ele é, versículo 15, a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, desde o sol a um próton, a um nêutron, a um elétron, a uma bactéria, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Vou repetir, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É ele que sustenta o universo. Jesus Cristo sustenta o universo. Irmão, cada pó, quando você acorda na sua janela, que você às vezes vê lá aquele pozinho ali, cada pó é controlado pelo poder de Deus. E eu quero encerrar aqui com Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 11. Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, presta atenção nisso aqui, eu falei um pouco no Natal, né? Que mesmo existindo na forma de Deus, a Bíblia não fala como Deus é. Toda vida que a Bíblia vai falar de Deus, fala da forma. Deus tem uma forma, porque Ele é Espírito. Quando a Bíblia fala assim, deve haver um homem segundo o coração de Deus. Espírito não tem coração, né? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Espírito não tem olhos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. O Espírito não tem mão. Então essas são linguagens metafóricas que a Bíblia usa para falar de Deus. Quando a Bíblia fala de Deus, a Bíblia fala de forma. Que mesmo existindo na forma de Deus, Jesus existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele, existindo na forma de Deus, cheio de glória e majestade, com toda a glória que ele tinha, ele não achou que ele deveria reter isso a qualquer custo. Versículo 7, ele diz: mas, pelo contrário,
ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Preste atenção. Não é que quando Jesus veio ali, nasceu da Virgem Maria, ele deixou de ser Deus, ele tinha menos poderes. Negativo. Dentro da barriga de Maria, Jesus governava o universo. Deitado ali na manjedoura, você olha, inocente, uma criança, aquele bebê na manjedoura é o próprio Deus, e ali na manjedoura ele sustentava todo o universo. Ele era Deus onipotente, onipresente, onisciente, ali na manjedoura. Ele não abriu. Tem pessoas que há uma heresia chamada quinoses, que fala que ele abriu mão da sua onipotência. Negativo, Jesus nunca abriu mão dessas coisas. O que a Bíblia diz, que ele assumiu uma forma humana, e na forma humana ele deixou apenas a sua glória. O que Cristo deixou foi a glória dele, todo esplendor, toda magnitude, para assumir uma forma humana. Então ele assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e sendo reconhecido em figura humana. Então Jesus assumiu uma forma humana. O menino de Belém é Deus Filho. Aquele menino é Deus Filho. E ali você vê Jesus usando todos os poderes que somente Deus tem em toda a existência, ressuscitando Lázaro depois de 4 dias, mandando o mar se aquietar, mandando o vento se aquietar, mandando, tendo revelação quando aquela mulher samaritana chegou até ele falou: olha, você já teve 5 maridos, que você tem agora não é seu. Quando ele andava, a mulher tocou, ele disse: alguém me tocou. Você vê a onisciência o tempo inteiro, a onipotência o tempo inteiro, a onipresença. Jesus falando com Natanael: olha, hoje quando você estava sentado debaixo daquela árvore, eu estava lá com você, e eu li os seus, e eu sabia, você pensando ali sobre a sua vida com Deus, e eu vi que você é realmente um verdadeiro judeu. E ele diz: como que o senhor sabe disso? Então Jesus é Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz, continuando aí, que ele assumiu uma forma humana e uma forma de servo, né? E reconhecido, diz aí, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Versículo 8: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus, por tudo isso que Jesus fez, olha o que o Pai fez. Por tudo isso que ele fez, por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou sobremaneira, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Amém? Um nome que está acima de todo nome. O nome que você pode... Jesus falou assim: ó, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão operar milagres, e vão operar milagres maiores do que eu operei, porque eu vou para o meu Pai. Em meu nome, porque no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há autoridade, no nome de Jesus há autoridade para perdoar pecado, no nome de Jesus há autoridade para perdoar todo tipo de pecado, para curar toda sorte de enfermidade. No nome de Jesus todos os demônios se submetem, todos os demônios se sujeitam, porque no nome de Jesus há poder, e é nesse nome que foi criado os céus e a terra, no nome de Jesus. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então preste atenção. Pessoal do louvor pode subir, nós já vamos encerrar. Preste atenção. Um dia,
lá no céu, nós vamos jogar as nossas coroas ao pé do Cordeiro. E todos nós vamos nos ajoelhar diante do Cordeiro e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Um dia, todo o inferno, Satanás, os demônios e todos os habitantes do inferno vão se curvar, vão se ajoelhar e vão declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Nenhuma alma que já existiu ou ainda vai existir, nenhuma pessoa, nenhuma deixará de se curvar diante do Senhor e declarar que Ele é Senhor. Jesus é o dono, é o Senhor de tudo. Ele diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu quero te